O Fluminense jogou um dos piores jogos da temporada, tomou um gol de cabeça, não finalizou na direção do gol uma única vez no segundo tempo. E mesmo assim, saiu com um empate que ainda mantém viva a esperança na Libertadores. O responsável por isso? Um centroavante que entrou, quase não tocou na bola, e num desvio de pura sorte mandou para o fundo das redes nos 90 minutos. Isso resume o Fluminense de 2026. Mas antes de comemorar esse ponto que parece um milagre, eu preciso ser honesto com você sobre o que aconteceu em Mendoza. O Fluminense empatou em 1-1 com o Independiente Rivadavia, na Argentina, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, e segue vivo, mas por pouquíssimo. O Rivadavia abriu o placar aos 65 minutos com um gol de cabeça sem chances para o Fábio. O Fluminense respondeu somente aos 90 minutos com John Kennedy, que entrou no segundo tempo, quase não tocou na bola e achou um desvio de sorte que matou o goleiro adversário. Foi literalmente o primeiro chute do Fluminense na direção do gol em todo o segundo tempo. Um ponto conquistado no limite, no sufoco, com a cara de quem não merecia nada mais do que uma derrota. Com o resultado, o Fluminense soma 2 pontos no grupo C, ainda na lanterna, enquanto o Rivadavia continua líder com 10 pontos. Para se classificar às oitavas sem depender de outros resultados, o tricolor ainda precisa vencer os 2 jogos restantes da fase de grupos, além de torcer por tropeços do adversário. A situação continua crítica, mas pelo menos continua existindo. Para entender o que aconteceu em Mendoza, o contexto do jogo é fundamental. Zubeldia escalou um meio-campo completamente inédito. Nonato, Hércules e Lúcio Acosta juntos pela primeira vez. A ideia tinha lógica no papel, mas na prática os 3 nunca haviam jogado juntos, e a falta de entrosamento ficou evidente desde o primeiro minuto. Acosta, voltando de lesão, errou muito no primeiro tempo. Se movimentou bem, mas o toque de bola ainda não estava no nível. O resultado foi um meio-campo desconectado que não conseguia fazer a bola circular próximo à área adversária. No primeiro tempo, o Fluminense teve a maior parte da posse de bola, mas o Rivadavia, com apenas 20% de posse, criou pelo menos 3 chances claras de gol, sendo que uma delas parou no travessão. O time argentino explorou o contra-ataque e as jogadas aéreas com precisão cirúrgica contra um Fluminense que dominava a bola, mas não sabia o que fazer com ela. Canóbio, Savarino e Castillo completamente apagados e inofensivos durante os 45 minutos iniciais. Zubeldia não fez nenhuma alteração para o segundo tempo, e o time continuou da mesma forma. O Fluminense só chegou com perigo pela primeira vez no minuto 51. Aos 55, Nonato teve uma chance cara a cara com o goleiro. Poderia ter servido Castillo em melhor posição, mas chutou para fora. Aos 65, o Rivadavia fez o que parecia inevitável. Gol de cabeça, sem reação do Fábio. Até os 73 minutos, nenhuma alteração do técnico. Aos 76, Canóbio chutou absurdamente mal, uma das piores finalizações do jogo. Só aos 77 minutos, Zubeldia acordou e fez 3 mudanças de uma vez. Alisson, Soteldo e Kennedy no lugar de Savarino, Nonato e Hércules. Aos 82, Canóbio, que já fazia hora extra em campo, saiu para sua entrada de Serna. Aos 84, Serna sofreu um pênalti muito claro que o árbitro simplesmente ignorou. E então vieram os 90 minutos, o desvio de Kennedy e o empate que o Fluminense não merecia, mas que precisava desesperadamente. Nos últimos 5 jogos, o tricolor tem o seguinte histórico: empate sem gols com o Operário pela Copa do Brasil, vitória sofrida de 2-1 sobre a Chapecoense com Kennedy nos acréscimos, derrota de 2-0 para o Bolívar na Libertadores, derrota de 2-0 para o Internacional no Brasileirão e agora esse empate em 1-1. Uma vitória em 5 jogos. Um time que joga no limite e que vive de momentos isolados para não afundar de vez. Na minha visão, esse empate não muda absolutamente nada no diagnóstico desse time. O Fluminense continua sendo um time sem criatividade, sem finalização e sem identidade ofensiva. E o resultado de ontem foi construído na sorte, não na qualidade. No primeiro tempo, deu sorte de não ter tomado gol. No segundo tempo, depois de tomar, foi para o abafa porque a atuação foi horrível e não tinha outro caminho. E no final achou um gol num desvio que o próprio Kennedy provavelmente não esperava. Isso não é futebol. Isso é sobrevivência no modo raiz. Falando individualmente, Acosta se movimentou bem, mas está voltando de lesão e errou muito. Melhorou com a entrada de Soteldo, que associou bem com ele na ponta esquerda e foi o único que entrou realmente bem e ganhou a maioria das suas jogadas. Savarino mal tocou na bola, uma das piores atuações dele desde que chegou ao clube. Canóbio teve uma atuação fraca e ficou em campo tempo demais antes de ser substituído, desperdiçando a oportunidade de dar espaço para alguém mais ligado. Castillo não conseguiu fazer muita coisa porque a bola simplesmente não chegava, vítima de um meio-campo que não funcionou. E Kennedy? Entrou, quase não tocou na bola, fez o gol salvador e foi embora. Isso prova uma coisa que eu já defendo faz tempo. Bom centroavante tem que fazer gol, e Kennedy faz isso, sempre nos momentos mais importantes, sempre quando o time mais precisa. Esse cara salvou o Fluminense de novo. É mais um jogo que ele decide saindo do banco. Isso não é coincidência. Isso é qualidade de centroavante nato. Kennedy precisa ser titular. Ponto.
Se tem alguém para elogiar de verdade, é Soteldo. Entrou bem, demorou para entrar, mas mostrou que tem qualidade para ser mais aproveitado. Dito isso, o time do Fluminense respira por aparelhos na Libertadores. E Zubeldia demora demais para fazer mudanças. Foi necessário o time tomar um gol, desperdiçar mais de 70 minutos sem alterações, para ir fazer 3 trocas de uma vez. Gestão de jogo pavorosa. Com esse ponto suado em Mendoza, o Fluminense volta suas atenções para o Brasileirão, e o próximo adversário é o Vitória. Um jogo que, num cenário normal, seria encarado com tranquilidade. Mas nada no Fluminense de 2026 é normal. O time precisa urgentemente de uma vitória para levantar a moral, aliviar a pressão sobre o vestiário e dar uma respirada para Zubeldia, que segue sob risco real de demissão. Uma derrota ou empate para o Vitória, depois de tudo que aconteceu nas últimas semanas, pode ser o gatilho para uma decisão da diretoria que até agora resistiu em tomar. O cenário é simples e brutal. O Fluminense precisa vencer. Não para subir na tabela, não para fazer bonito, mas para provar que ainda tem pulso, que ainda tem reação, que o ponto conquistado em Mendoza não foi um acidente isolado de um time à deriva. A torcida está no limite da paciência. A diretoria está de olho. E o campo vai dar o veredito que todo o debate não consegue resolver. Então eu quero ouvir você. Depois de tudo que você viu em Mendoza, Kennedy merece ser titular do Fluminense? De um lado, tem quem defenda que um jogador que entra e decide não pode ficar no banco, que Kennedy é o centroavante mais efetivo do elenco e que insistir em Castillo sendo titular é um erro de Zubeldia. Do outro lado, tem quem acha que Kennedy no banco é estratégico, que ele funciona exatamente por ser surpresa, que titular ele perde o impacto e que os números dele como reserva são melhores justamente por isso. Qual é o seu lado? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito ler. O Fluminense sobreviveu mais uma vez. Na sorte, no desespero, nos 90 minutos, mas sobreviveu. Agora a conta chega no fim de semana contra o Vitória, onde não vai ter desvio salvador para salvar um jogo ruim. Vai ter que jogar. Se você curtiu essa análise, deixa o like. Ajuda muito o canal a continuar trazendo esse conteúdo com qualidade para você. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nada dessa semana decisiva para o Fluminense. A gente se vê em breve com tudo sobre o duelo contra o Vitória. Vai ser importante. Não perde.